Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre espelho para banheiro. Você sabe escolher, sabe quais são os tipos, iluminação, quais são os detalhes? Então vamos lá conferir todas as informações de hoje. O espelho do banheiro é de extrema importância, né? Por ser muito útil e necessário, mas também dá aquele toque, aquele charme a mais de decoração. Com tantas opções no mercado, né? Qual modelo escolher, quais são as vantagens, os tipos, acabamentos, iluminação, tudo isso eu separei para poder te ajudar na hora de montar e escolher o item do seu banheiro, esse item aí que traz todo o diferencial. Mas antes eu vou pedir o seu like, tá? Porque aí ele mostra, Mariana, gostei desse conteúdo, traz mais nesse sentido. Vou pedir também para você se inscrever no canal se você é novo, tá acompanhando por aqui, ou já assistiu alguns vídeos, não sei, eu gosto, uma vez ou outra. Vou pedir um voto de confiança para você se inscrever aqui e também para você deixar aqui embaixo a dúvida sobre algum item. Eu quero fazer alguns vídeos sobre itens específicos, então vai poder te ajudar. Deixa aqui embaixo, tem dúvida sobre o item X. E aí, se mais pessoas gostarem, é só dar um like nesse comentário, ele vai subir, eu vou visualizar e consigo trazer esse conteúdo para vocês. O espelho do banheiro, ele é instalado ali, né, em cima da bancada da nossa cuba, e ele é super útil porque a gente precisa ali, né, para se maquiar, para fazer uma barba, para dar uma olhada no visual, para escovar os dentes. Então ele é extremamente necessário. Um banheiro sem espelho, ele não vai ficar funcional, mas além disso, né, dele ser um item útil, a gente precisa também e pode fazer com que ele seja um item muito belo também no espaço e agregue ainda mais funções, né, ao invés de ser somente um espelho para a gente se visualizar. Tem outras coisas que a gente pode acrescentar para escolher para que ele seja, para que ele agregue no ambiente. Então, ou uma forma decorativa, ou mais funcionalidade para ele, a iluminação correta também pode vir através dele. Então, por isso que eu separei esse vídeo para ajudar vocês. O espelho do banheiro, gente, ele pode ser uma grande peça de design, ele pode ter um formato, ele pode ser responsável por dar aquele up no espaço. Então ele é aquele item que vai trazer muita decoração e muita personalidade, tá? Pode ser, ele pode trazer isso, mas ele também pode ser um espelho único funcional. E aí depende muito da proposta do seu banheiro. Mas vamos lá para os tipos de espelho. O primeiro tipo de espelho para banheiro é aquele espelho que pega toda a bancada, né, a parte da bancada, e às vezes até se estende no sanitário, e ele é colado na parede. Então aquele espelho que fica ali colado na marcenaria direto, né? Nunca é bom a gente colar direto na parede, ou colar no revestimento, ou numa chapa fininha de MDF, mas é aquele espelho que ele vai de uma ponta a outra, geralmente ele vai até o teto. Esse é um modelo de espelho que a gente tem. O segundo modelo é o modelo solto, né? O modelo que a gente tem ali redondo, é o modelo que você encaixa e coloca ele e retira com facilidade, diferente do anterior que é colado, né, na estrutura. Então esse você tem ali redondo, você pode ter quadrado com bordas arredondadas, você pode ter oval, geométrico, enfim, vários formatos, que é um espelho solto que você consegue encaixar e retirar ele com facilidade. E aí tem os orgânicos, que eu adoro, tem vários formatos diferentes que dá um design diferente também para o seu banheiro, aquele toque de decoração. A terceira opção de espelho para banheiro é o espelho com armário, né? Que eu gosto muito, é aquele armário espelhado, principalmente para um banheiro de suíte ou para um único banheiro de apartamento. Por exemplo, quando você tem um único banheiro, é legal a gente usar esse tipo de formato de espelho porque você consegue otimizar aquela área. Então é um espelho que fica muito mais útil do que somente, né, a questão da gente se ver e tudo mais, que já é importante. Mas você consegue ter uma profundidade ali de 10 a 12 centímetros interna e meio que consegue colocar ali todos os utensílios, todos os produtos de higiene, né, os utensílios que a gente tem ali no dia a dia para banheiro. Do seu esposo, se você for dividir ali, né, a casa da esposa, do seu cônjuge, você consegue organizar ali. As mulheres, os cremes para rosto, todos esses elementos, os odorantes a gente consegue, porque todos esses itens possuem uma profundidade pequena. Então esse armário é uma das propostas que eu mais gosto de usar, como eu falei, para banheiro de suíte ou também para um único banheiro da casa, porque a gente consegue guardar tudo ali sem ficar aquela bagunça na bancada. Esse tipo de espelho onde a gente tem uma marcenaria espelhada, tem várias formas de usar ele, tá, gente? Ele pode ser todo espelhado de uma ponta a outra, ele pode ter nichos nas laterais, nicho no meio, ele pode ser espelhado de um lado, com nicho do outro. Tem vários formatos, depende muito do que você quer. Essa porta ela pode ser correr, ela pode ser passante, você abre por baixo, pode ter um puxador, pode ser de correr ali no meio entre elas. O segredo é a gente não colocar esse espelho até o teto, tá? Porque geralmente ele vai ter uma abertura, então a gente não consegue, vai atrapalhar
muito essa abertura. E também o espaço dele por conta da torneira. Então a gente tem que ter a torneira e depois entrar esse espelho para não bater e não atrapalhar esse fluxo. Esse espelho ele pode ser todo espelhado, como eu falei, onde a gente não vê nenhum pedacinho de marcenaria, ou a gente pode ter uma bordinha, que é um tamponamento de marcenaria também. Eu já fiz esse formato também com perfil iluminado, mas eu vou falar daqui a pouco sobre iluminação. E o quarto tipo de espelho para banheiro é o espelho amplo, né, que pega ali um espaço grande, mas ele possui uma moldura, diferente do primeiro. O primeiro ele é totalmente colado ali na sua estrutura, na parede ali, na marcenaria ou no coisa, mas existe um espelho que você pode fazer ele extenso e colocar uma moldura, ou comprar um espelho com uma moldura que preenche aquele espaço ali maior. É diferente de um espelho solto, porque o espelho solto ele já possui o detalhe dele, ele é um espelho que você encaixa ali, ele vem solto, você encaixa, mas ele pode ser um espelho que também você criou para o seu espaço, né? Com uma moldura específica sob medida para o seu espaço. Então ele não é nem um armário, ele não é nem um solto e nem um colado. Então é uma outra opção que a gente tem ali para colocar também. Agora que a gente falou dos 4 tipos mais usuais, né, de espelhos para banheiro, eu vou falar sobre a iluminação, que é fundamental. E é claro que cada tipo de espelho pede um tipo de iluminação. A primeira coisa que a gente precisa saber, né, é que a iluminação que vem do teto para baixo não favorece o espelho em nenhuma das opções que eu falei anterior. Essa iluminação que vem de cima com a luz direta, com o spot, deixa o nosso rosto com sombra. A gente tem algumas possibilidades de iluminação e eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês para ajudar. Primeiro, a gente pode ter as arandelas laterais. Então, as arandelas, elas podem ficar 2, uma de cada lado, depende muito da proposta, mas aí você pode ter um espelho que é esse espelho solto, que você coloca uma arandela de cada lado, ou um espelho com moldura, onde você tem uma moldura mais larga e consegue colocar a arandela de cada lado também. Então vai ter essa luz de frente, é uma ótima opção. Não dá pra gente colocar esse formato para quando a gente tem aquele armário todo espelhado. Outra proposta de iluminação para esses espelhos soltos, né, o tanto formato quadrado, formato redondo, orgânico, é quando a gente coloca uma luz indireta por trás dele, uma fita de LED que sai aquela luz levemente por trás. Também essa luz é agradável para a gente conseguir se maquiar e se olhar ali no espaço. Não é a melhor, mas ela também é bem agradável. Supera com certeza essa iluminação de cima que dá sombra no nosso rosto, a gente fica com a olheira enorme. Então essa luz ela fica ao entorno, atrás do espelho. Se ela tiver alguma potência boa, né, a gente consegue ter uma luz boa e ainda assim fica excelente para a gente se maquiar. Então essa luz fica por trás desse espelho. Mais usual nesses espelhos soltos também. Já no armário espelhado, aquele modelo, a gente tem algumas opções. A gente pode ter fita de LED embaixo e em cima, dando essa luz indireta para cima e para baixo, algo mais discreto. Você pode ter um perfil embutido nessa marcenaria, onde vai ter essa luz de frente, essa iluminação frontal, que é excelente para se maquiar. Então, às vezes, eu já fiz projeto de colocar esse perfil nas laterais, ter o espelho no meio, então essa luz vem de frente, e depois segue outro espelho. Você pode ter um contorno com esse LED, o espelho no meio e vai ter essa luz de frente. Então essa iluminação desse espelho nunca é uma arandela, nunca é um pendente, não é nada que tá ali na frente, porque essa porta abre. Então tem que ser sempre uma luz embutida ali de frente ou uma luz embaixo e em cima por trás dessa marcenaria. E o último item que a gente pode usar também ali para trazer a luz são os pendentes que eu acabei de citar, que aí eles se encaixam melhores no ou o espelho inteiro, que a gente falou na primeira proposta, você pode colocar os pendentes na frente, não tem problema, ou o espelho com moldura. Pode ser também os espelhos soltos, criar uma composição ali, super funciona. O pendente ele só não encaixa para esse armário, caso você tenha ali um armário numa extensão toda, teria que ser muito do lado, assim, teria que pensar muito nessa proposta, mas em geral ele não encaixa tão bem para esse armário espelhado. Agora nós vamos falar sobre os acabamentos desses espelhos, né? Como assim, Mariana? Tem vários acabamentos. Os espelhos soltos, por exemplo, a gente pode escolher um acabamento de madeira, de MDF, pode ser um acabamento de metal, pode ser um acabamento dourado, pode ser couro, então pode ser preto, pode ser bege, pode ser colorido, tem vários materiais. O couro, por exemplo, ali vai ser um caramelo, pode ser um couro preto, branco, você pode ter um metal dourado, prata,
rose gold, enfim, tem muitos acabamentos. O que eu aconselho? Que esse espelho realce e traga um conceito junto com o restante da decoração. Então, às vezes, você tem alguma coisa preta, por exemplo, você tem uma luminária, você tem algum detalhezinho preto, você pode colocar esse espelho com metal preto de acabamento. Você pode também colocar no couro, porque você tem uma marcenaria ali mais quente, uma madeira, então vai fazer uma referência desse caramelo da marcenaria com o couro, e aí combina uma coisa com a outra. Você pode ter ali ele diferente do dourado só para realçar e chamar mais atenção e dar mais um luxo. Então eu acho que o acabamento do espelho, ele entra para agregar e dar um toque a mais de conexão e de estilo para o seu espaço. Sobre o espelho reto colado na parede toda, né, ou até mesmo o espelho com moldura, a gente tem dois acabamentos, tá? O acabamento lapidado e o acabamento bisotado. O bisotado, ele tem aquela inclinaçãozinha que é o bisote, e o lapidado ele fica todo retinho. Eu gosto mais do acabamento lapidado, eu acho que é uma proposta mais atemporal. Mas em alguns casos, um modelho mais clássico e tudo mais, uma proposta bisotado pode ser que fique bom, né, e se encaixe. Mas não é algo que eu gosto tanto. Então, assim, a gente vai por uma linha mais atemporal, então o lapidado se encaixa perfeitamente. Pessoal, foram vários tópicos, né? A gente viu aí um pouco sobre os tipos de espelho, a iluminação e o acabamento que a gente pode ter. Então são vários detalhes na hora de escolher um item para o seu banheiro, mas que fará toda a diferença. Será que você tinha pensado que tem tantos detalhes e coisas assim pra gente pensar na hora de escolher um espelho? Se não, comenta aqui embaixo qual foi assim o item, né, Mariana? Olha, eu não tinha pensado por esse lado, tal dica foi importante, tal ponto aqui fez diferença pra mim, eu tô nessa fase de escolher o banheiro, ou então eu tenho alguém que eu conheço da minha família, algum amigo. Compartilhe esse vídeo, porque com certeza você vai ajudar essa pessoa. Deixa aqui embaixo o que você mais gostou, uma sugestão de vídeo também, e o seu like e a sua inscrição, que ela é muito importante para mim. Me sigam também lá no meu Instagram, que eu sempre posto um pouco mais dos meus trabalhos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!